O grande assunto é a questão que envolve a visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro ao Japão, à cidade de Osaka, onde está sendo realizada a reunião do G20. Grande tema muito importante e tal. E aí é necessário acompanhar algumas coisas dessa ida do presidente lá. Primeiro, o jeito que o presidente chegou não é nenhuma implicância, basta acompanhar as imagens. Ele disse que estava cansado da viagem, que foi uma viagem longa. Isso é óbvio, ululante, né? O presidente não vai imaginar que o Japão é logo ali na esquina, né? Ele achou que aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo, o Japão é longe, falta conhecimento de geografia. E chegou muito mal-humorado, dando uma entrevista de péssimo humor. Parecia que ele tinha acabado de acordar, né? Ele estava, acho que nem tinha tomado banho, nem penteado o cabelo e tal. E aí deu uma entrevista muito mal-humorada lá. Mas o que interessa de concreto é que ele já teve de chegar, nada como a política real, né? Então tudo aquilo que falou durante a campanha, que os extremistas que seguem o Jim Jones da Virgínia, né? O guru, como ele fala, eu prefiro chamá-lo de marginal, o marginal da Virgínia, que coloca em risco a segurança nacional, toda aquela palhaçada sobre globalismo, né? Tudo aquilo foi abandonado com o choque da realidade que foi ter ido ao Japão e passado algumas horas lá. Somente algumas horas. Tanto que agora, já o noticiário logo cedo, o Bolsonaro teve um encontro informal com o presidente Emmanuel Macron da França. É bom lembrar que tinha sido cancelada a reunião, né, a informação de ontem, mas tiveram um encontro breve, ainda que breve, mas muito importante, né, para destacar questões que são centrais. O Brasil tem com a França uma relação histórica de vários séculos, né, a influência que a França teve, por exemplo, o pensamento francês, entre outros tantos momentos da história do Brasil com a República, né, lembrar que a proclamação da República ocorre justamente no ano do centenário da Revolução Francesa, em 1889, Silva Jardim, um dos grandes propagadores da República, em janeiro de 1889, em um dos seus artigos, o Silva Jardim, que está no meu livro de discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, né? Mas num dos artigos que ele escreveu no início de 1889, ele que era um republicano da propaganda, ele fala: a República tem de ocorrer no Brasil em 1889. Por quê? Porque é o centenário da grande Revolução Francesa e tal. Então tem sempre essa marca da França em vários momentos da história do Brasil. A República é inegável. Olha, durante boa parte da primeira década da República se tocava primeiro a Marselhesa e depois só a música do hino nacional, porque até então não tinha letra. A letra ela só vai surgir com as horas do Estrada no século XX e tal. A Marselhesa, a bandeira tricolor, o barrete frígio da Sans-Culottes de Paris, as ideias francesas, a concepção de república. Então isso foi sempre muito forte no Brasil e está presente no nosso processo da proclamação da República em 1889 e tal. Então, o encontro é um encontro importante, né? E o presidente teve de mudar de ideia, o Jair Bolsonaro. Então, toda aquela linguagem virulenta que ele teve ao chegar, que mostra um desequilíbrio emocional perigosíssimo, e o meu medo, eu vou voltar a essa questão, é que o general Augusto Heleno, responsável pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional, estimula a falta de controle emocional do presidente da República e o irracionalismo no interior do Palácio do Planalto. E não faltam exemplos para isso. Hoje eu vou retomar, inclusive, essa questão. Mas o importante desse encontro do G20 foi que já teve esse primeiro, vai ter agora as reuniões coletivas, depois reuniões bilaterais, mas o encontro com o Macron. Convidou o Macron a visitar o Brasil, a visitar a Amazônia, as questões que envolvem do comércio entre Brasil e Guiana, aqui na fronteira, a questão da negociação Mercosul-União Europeia, que são questões importantes, né? E reafirmou o compromisso do Brasil, e aí voltou atrás, com o Acordo de Paris. Ou seja, aquelas bobagens, me desculpe dizer uma linguagem mais vulgar, mas aquelas bobagens ditas na campanha eleitoral e no início do governo foram abandonadas. Que eram bobagens produzidas pelo traidor Olavo de Carvalho, o guru dele, né? O Jim Jones da Virgínia, o marginal, o pornofilósofo, que dizia que não tem aquecimento global, né? Aqueles que acham que a Terra é plana,
o terraplanismo, quer dizer, todo aquele extremismo fascistoide produzido por Olavo de Carvalho e que o presidente reproduzia, acabou. Acabou com o choque de realidade. Qual é o choque de realidade? O encontro no G20. Agora, tinha falado que inclusive queria sair do Acordo de Paris, que trata das questões climáticas. Mudou de ideia rapidamente, porque encontrou rejeição dos países europeus, França e Alemanha em especial. E nesse encontro reafirmou seu compromisso, eu estou citando a Folha de São Paulo, com o Acordo de Paris que trata de questões climáticas e tal. Então, nada melhor do que a realidade, né? Então o presidente já no encontro agora, já mudou de ideia. Agora, não dá, e teve um problema ao chegar, fazendo uma crítica violenta à chanceler alemã, dizendo que o Brasil entende de questões climáticas e não na Alemanha. O que revela, por parte do presidente brasileiro, um absoluto desconhecimento da mudança, e eu falei ontem, da matriz energética na Alemanha e das questões que envolvem o meio ambiente na Alemanha. Volto a insistir, o presidente da República tem uma formação muito deficiente, né? Desconhece grande parte das principais questões do mundo e do Brasil, e não tem, infelizmente, para todos nós brasileiros, porque ele é presidente de todos os brasileiros, bons assessores. Então, a comparação que ele fez entre Brasil e Alemanha sobre a questão do meio ambiente é totalmente equivocada, e ele deve ter, presumo, um encontro com a Merkel em um outro horário, mas esse encontro com Macron fez com que ele caísse na real, para usar uma linguagem bem popular, né? E acabasse com aquelas bobagens incentivadas pelo seu péssimo ministro do meio ambiente, que em qualquer país sério não seria ministro do meio ambiente. Espero que saia logo. É mais um que cria problemas, eu vou falar em outros aqui, né? Que é o senhor Ricardo Salles, que é de uma incapacidade absoluta, né? Que não entende nada de meio ambiente. Então é muito bom cair na real e agora fala, não, o Brasil não sai do Acordo de Paris, né? O Brasil mantém, portanto, os compromissos em relação a questões climáticas e tal. Agora, o que eu não entendi na ida do presidente ao G20, a reunião em Osaka, no Japão, é porque ele não levou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Sabe qual é o argumento? É que Paulo Guedes tinha de estar esses dias no Brasil para discutir a reforma da Previdência. Reforma da Previdência ele está discutindo há milênios com a Câmara dos Deputados. Ele poderia deixar sua equipe tão grande no Ministério da Economia, alguém para dialogar e, via todos os instrumentos que hoje tem de comunicação, ele seria mantido a par do que estava ocorrendo. Quer dizer, numa reunião das maiores economias do mundo, não convém o ministro da Economia. Percebam como não há uma racionalidade nesse governo? Não tem a mínima racionalidade. O ministro da Economia simplesmente não foi. Não, ele tinha de ficar aqui no Brasil discutindo a reforma da Previdência. Tinha nada. A reforma está sendo discutida e vai continuar com a volta do presidente ao Brasil. É um absurdo. Quer dizer, vocês percebam, você não tem nenhuma mínima estrutura. Ele não sabe o que é ser presidente da República. E ele não tem assessores. O Palácio do Planalto é uma bagunça. O ministro da Economia fica no Brasil. A reunião das principais economias do mundo, que você tem reuniões bilaterais, que são importantíssimas. Ele fica aqui, o Paulo Guedes. E eu não entendi também, eu acho que qualquer pessoa, né, que conhece um pouco de relações internacionais, a não ida do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Poxa vida, todos os ministros das Relações Exteriores estão lá. O do Brasil não está. Mas por quê? Qual a razão? Né? É algo absurdo. Ah, mas ele está na Europa negociando a questão Mercosul-União Europeia. Ele poderia estar na Europa, deixaria os seus assessores lá encaminhando e nesses 2, 3 dias iria ao Japão, estaria presente nessas reuniões, em que estão presentes todos os ministros de Relações Exteriores dos países do G20. E o Ernesto Araújo não foi. E a minha preocupação também em relação à reunião do G20 e da participação brasileira, entenda-se, claro, é essa relação de confronto, de intolerância bélica, né, que o presidente tem com os chefes de Estado de outros países. Ele pensa muito que ainda é um deputado do baixo clero, insisto nisso. O que ele falou sobre a chanceler alemã foi um absurdo, ele poderia ter um mínimo de elegância. Teve de voltar atrás agora em relação ao presidente francês, e aí deve ser louvado, ainda bem, parabéns, tal, voltou atrás,
Porque a questão toda é o seguinte, se o Brasil não mudar a sua postura nas relações externas, o Brasil será um pária na comunidade internacional, hein? Um pária. Veja que até aqui, na América do Sul, os problemas que ele causou na visita ao Chile. E na Argentina, a possibilidade do Macri não ser reeleito é muito grande. Teremos problemas, portanto, no interior do Mercosul. Ele criou problemas com a China, agora vai ter um encontro bilateral com o presidente chinês, vai ter de mudar aquele discurso que ele tinha anti-China. Então, vocês percebem o número de atritos? Para que isso? Que o Brasil ganha com essa política bélica de confronto, 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 e agora teve de mudar em relação à União Europeia. Claramente, o encontro com o presidente francês, isso é muito claro. E vai se encontrar também com o presidente norte-americano, que não está dando a mínima importância para o Brasil, porque para o Trump o que interessa ou é a Europa ou a China, só. E atacar um pouco o Japão sobre a questão, exigindo que o Japão aumente seus gastos armamentistas para retirar a responsabilidade americana da segurança militar japonesa, que é uma questão que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos ocupou o Japão durante 5 anos após o término da Segunda Guerra, até 1950. Nesse caso, os Estados Unidos está pouco se lixando com o Brasil, para falar uma linguagem mais direta. Mas vai ter um encontro. Eu só espero que não tenha um gesto de subserviência tão grande como foi da sua primeira visita aos Estados Unidos, quando foi a Washington, e foi um momento vergonhoso. Nunca um presidente brasileiro agiu de forma tão subserviente junto a um presidente norte-americano. Foi um momento vergonhoso da vida nacional, que eu espero que o presidente Jair Bolsonaro, que é presidente, lembre-se, de todos os brasileiros, haja como presidente da República Federativa do Brasil. E não como ele agiu na primeira visita, inclusive apoiando, lembre-se daquela entrevista coletiva nos Jardins da Casa Branca, a reeleição do presidente americano, que é um absurdo. Você tem relações entre Estado, não entre governos. Ele não entendeu que no Brasil o presidente da República é chefe de Estado, chefe de governo. Então a nossa relação com os Estados Unidos é com os Estados Unidos da América, não é com o presidente Donald Trump. E ele foi lá para apoiá-lo. Isso não se faz. E criou uma situação muito constrangedora tal. Então, espero que ele não age de forma subserviente. Acho que é o desejo de todos nós, inclusive porque há uma série de contradições econômicas graves que precisam ser resolvidas no comércio Brasil e Estados Unidos. E o Brasil não está para ficar a serviço de ninguém. China, Europa, Estados Unidos. Nós temos que defender os nossos interesses nacionais com firmeza, com educação, com civilidade. E principalmente com dados, com informação. Não é na base do xingamento, da agressividade, da desqualificação. Então o presidente ele tem de saber a altura que ele está. Isso que ele não aprendeu em 6 meses de governo. Altura, ter compostura, ter educação, se vestir corretamente, se apresentar corretamente, se preparar para essas reuniões, ter algo a dizer. Isso é fundamental. É mais um teste que o presidente está tendo em relações exteriores, foi mal na visita aos Estados Unidos, na segunda visita a Dallas foi mal na visita ao Chile e não foi nada bem na visita à Argentina. Vamos esperar que ele se corrija. Agora, é inexplicável, insisto, a ausência na reunião do G20 do ministro da Economia Paulo Guedes e do ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, o que mostra que o governo é uma bagunça, é um show de besteiras, como diria o general Santos Cruz, que foi defenestrado do governo e era uma excelente cabeça, brilhante, e que foi retirado do governo porque via bagunça. E ele diz hoje nos jornais quanto dinheiro gasto à toa nesse período que ele ficou lá e que ele assistiu e que não conseguiu impedir que muito dinheiro fosse jogado fora. E falou muito do show de besteiras feitos pelo governo, com toda razão. Então, cabe ao presidente, portanto, ele não assimila críticas, ele não tem autocrítica, mas ele está começando a aprender que alguma coisa ele tem de mudar. E mudou hoje, e é saudável, deve ser louvado, a reunião que teve com o presidente francês.